Olá, turma! Tia Kézia mais uma vez aqui na telinha de vocês e estamos em mais uma quinta-feira, né? Finalzinho aí de semana chegando. Quinta-feira, dia 16 de julho, né? Em breve estaremos aí já em mais um final de semana para descansar um pouco. E hoje Tia Kézia veio com a nossa aula de ciências. Isso mesmo. Organize o material de vocês na matéria de ciências, na página 155. E a gente está falando em ciências sobre o ar. E na aula de hoje nós vamos falar sobre as características do ar, sobre a atmosfera e sobre a pressão atmosférica. E nós vamos ver esses assuntos em um videozinho bem legal que vai passar sobre a atmosfera e a explicação dessa pressão atmosférica também através aí de um videozinho explicando sobre essa pressão atmosférica, o que vem a ser, né? Mas iniciando na página 155, nós iremos falar sobre as características do ar. Tia, e o ar tem características? Sim. E como são essas características? Gente, nós aprendemos na aula de ciências passada, na aula online, que o ar, nós não podemos vê-lo. Então, a gente sabe que o ar, ele é o quê? Invisível. Ele está aqui, está presente, porém a gente não pode vê-lo. Mas a gente pode sentirmos através do sentido do tato. E aí a gente viu que a gente sente ele através do vento, né? Que o vento é o quê? É o ar em movimento. E aí, esse ar que circula, a gente pode observar as árvores, os galhos das árvores que balançam, uma folha da árvore que cai, um cabelo que voa, uma roupa no varal que voa, né? Justamente porque esse ar, ele está o quê? Circulando, ele está se movimentando. Então, o vento é o ar em movimento. Na página 155, nós vamos continuar falando sobre o ar, mas outras características dele. Então, a exemplo, vocês têm aí uma menina e um menino representando a densidade do ar. Se a gente observar, ele está com um cabide, e nas duas extremidades desse cabide tem uma bexiga cheia e uma bexiga vazia. E aí, a gente pode observar que o cabide, ele vai abaixar no lado onde a bexiga está cheia. E por que isso ocorre, tia? Porque a bexiga que está cheia, ela está pesada porque está com ar. E a vazia, né, que está vazia, que está sem ar, se torna mais leve. Por que isso acontece? Porque quando a gente enche uma bexiga, a gente percebe aí dentro dela a presença de ar. E esse experimento explica que o ar ele tem peso. Tia, o ar tem peso? O ar tem peso. A gente conseguiu observar aí na figura esse resultado, né? Vocês depois podem estar fazendo em casa, pegando duas bexigas, o cabide e fazer esse teste, certo? E aí, nós vamos agora falar sobre o processo, né, a movimentação que faz com que o ar circule no ambiente. E essa movimentação, gente, é com o ar mais quente, ou seja, o ar mais quente é aquele ar mais leve, se torna mais leve. E ele faz o quê? Esse ar quente que se torna mais leve, ele tende a subir. Enquanto o frio, que é o menos leve, ele tende a diminuir, a descer. E essa movimentação desse ar faz com que faça a circulação do ambiente, dando origem aí às correntes de ar, que é o que vocês vão ver aí melhor nessa figura que Tia Kézia vai passar agora. Então, gente, sobre a corrente de ar que Tia Kézia estava agora explicando, nós temos aí as correntes, certo, de ar, que está representando a camada de ar mais próxima do solo, no caso,
ela esquenta. Então, o que é mais próximo ao solo vai o quê? Que é o ar quente, ela vai esquentar. Só que aí ela vai o quê? Ela sobe. Lembra que tia Kézia disse que o ar quente, que é o ar mais leve, ele sobe? E aí a camada que é mais distante do solo, a mais distante, vai acontecer o quê? Ela vai ser fria, então ela tende a descer, que é justamente essa corrente aí que a gente está vendo. Então, o ar frio, ele tende a descer e o ar quente, ele tende a subir, tá certo? É esse esquema aí que ela tá tentando explicar para vocês, que é o ar quente, que é mais leve, ele sobe, e o ar frio, ele desce, tá bom? A atmosfera. A atmosfera é a camada externa da Terra. É formada por gases que protegem o planeta do resto do espaço, por exemplo, da radiação solar ou de pequenos objetos que voam pelo espaço. É na atmosfera que encontramos o oxigênio, um elemento especial para a vida na Terra. Outra função da atmosfera é a de manter a temperatura do planeta. Sem ela, seria impossível ter vida na Terra, devido às grandes diferenças de temperatura entre o dia e a noite. E aí, galerinha, vocês gostaram do vídeo que tia Kézia acabou de passar para vocês? O vídeo fala justamente o que tia Kézia acabou de dizer, sobre essa camada que envolve a Terra e que tanto nos protege desses raios solares. E aí, eu fiquei aqui imaginando, caramba, se essa camada de ar, nessa atmosfera, ao redor do nosso planeta, ele não existisse, os dias, nossos dias, seriam muito quentes por causa desses raios solares. E as noites, elas seriam muito frias. Nós não iríamos conseguir sobreviver, né não? Bom, na página agora, 157, nós vamos ver sobre a pressão atmosférica. E o que a gente precisa saber na pressão atmosférica? Que quanto maior a altitude, menor é a temperatura. E quanto menor for a altitude, maior vai ser a temperatura. Entendeu aí? Vamos entender agora melhor quando a tia Kézia colocar a imagem. Então, galerinha, sobre a pressão atmosférica. Ok. É chamado de pressão atmosférica quando o peso dos gases que estão presentes na atmosfera exercem aí na superfície, tá? Então, esse peso que os gases têm, que está presente aí na Terra, é chamado de pressão atmosférica. Tia, e o que eu preciso entender na pressão atmosférica? Que quanto maior for a altitude em relação ao nível do mar, menor será a temperatura. E como é que eu vou saber, tia? Por exemplo, se eu tiver em uma montanha muito alta, em um monte muito alto, lá, quando eu estiver lá em cima, eu estou aí no pico de maior altitude. Porém, se eu estiver lá, eu vou sentir uma temperatura bem abaixo. Justamente porque se estiver a nível do mar e eu estiver em uma maior altitude, eu vou ter aí baixas temperaturas, ou seja, a temperatura é menor. E isso implica, e é bem representado nos montes, nas montanhas. As pessoas, quando elas vão escalar alguma montanha, algum monte, elas vão bem preparadas, porque elas sabem que vão encontrar um ambiente lá em cima muito frio, certo? Porque a temperatura lá é bem menor. E aí, nós temos quando for a menor altitude, certo? Quando essa altitude ela for menor, aí no caso já vai ser o contrário. A temperatura ela vai ser maior. Por isso que quanto mais próxima do nível do mar, certo? Mais baixa aí essa altitude, mais calor, mais quente vai ficar, porque a temperatura ela sobe.
E a pressão atmosférica, então, ela vai estar aí relacionada quanto a maior altitude, menor a pressão que o ar vai exercer sobre a superfície da Terra, certinho? Então, não esqueçam, a pressão da atmosfera, ela está relacionada aí à pressão menor, no caso, a altitude maior. E a pressão atmosférica maior, numa altitude menor, em relação aí ao nível do mar. Então, pessoal, essa questão da pressão atmosférica está justamente relacionado à altitude maior e à altitude menor em relação ao nível do mar. Então, isso quer dizer, como a Tia Kézia acabou de explicar na imagem, que quanto maior for a altitude, menor vai ser a pressão, ou seja, menor vai ser a temperatura. Por isso que as pessoas, quando vão escalar montes, montanhas, elas vão bem agasalhadas ou cobertas, né? Porque quando chegam lá em cima, dependendo da altitude, né, da montanha ou do monte, elas vão se deparar aí com um ambiente bem frio, com uma temperatura bem menos, tá certo? Já na altitude menor, na menor altitude, né, menor, nós vamos aí encontrar uma pressão mais quente, certo? Uma pressão atmosférica mais quente, tá certo? E aí, nós vamos agora seguindo para as atividades. Na página 158 e 159, nós temos uma experiência e temos umas atividades sobre essa experiência. Quem tiver os objetos em casa pode tentar fazer, tá bom? Quem não tem, não tem problema. Tia Kézia vai fazer aqui no vídeo e vocês vão fazer as conclusões de vocês nas atividades, belezinha? Então, vocês vão precisar, na página 158 aí, de um palito de churrasco, certo? É assim, né, que as blogueirinhas mostram. Palito de churrasco, vão precisar de barbantes ou linhas. No caso, a Tia Kézia usou linha, né? Porque eu não tinha barbante. Linha ou barbante. E vão precisar de bexigas, tá? Então, ó, bexigas, essas bexiguinhas de festa, de aniversário. E aí, vocês vão fazer a experiência para descobrir se o ar tem peso. Porque a pergunta da experiência é: o ar tem peso? Será que o ar tem peso, gente? A gente não vê nem ele como é que ele tem peso, né, não? Às vezes a gente fica pensando. Então, por ele ser invisível, né? Por a gente não conseguir pegar, a gente acha que ele não tem peso. E a gente vai descobrir com essa experiência. E Tia Kézia fez, seguindo aí os passos 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4 e o 5. Tia Kézia resolveu fazer, já trouxe aqui para vocês, ó. Essa primeira aí, que é relacionado às duas bexigas, certo? Vazias. Então, não sei se vocês vão ver direitinho, peraí. Oi, deixa eu até colocar aqui o... Eu tava sem barbante mesmo, hein, gente? Vamos lá. Aqui é o meio. Pronto. Se vocês observar, olha, o palito, ele não está pendendo para nenhum lado, está vendo? Não existe nessas duas bexigas vazias. Olha que as duas estão vazias, tá vendo? Tanto a laranja como a branca, elas estão vazias, não estão cheias, né? E o palito, olha, está rente, ou seja, ele está bem reto. Por quê? A mesma quantidade que tem aqui desse lado, tem desse. É como se fosse uma balança, tá certo? Então, ó, ficou desse jeito. E a gente pode observar agora, mais de longe, que não existe nenhum lado pesado, nem um lado mais leve. Porque a balancinha aqui improvisada, digamos, o móvel, ele está reto, ele está rente.
um ao outro. Então, aqui a gente pode observar que conseguimos equilibrar o palito com as duas bexigas vazias. Então, nós estamos conseguindo equilibrar, certo? Com elas duas vazias. Tá vendo que ela nem vai para um lado, nem vai para o outro, certo? Então, o equilíbrio com as duas bexigas vazias é possível, certo? Agora, a gente vai ver de outra forma. Ele pede lá na 4 e na 5 para a gente desamarrar uma das bexigas que está cheia e prender novamente no mesmo lugar do palito em que ela estava antes, certo? A gente vai desamarrar uma e vamos encher. Tia Kézia encheu a bexiga e amarrou novamente. Amarrei novamente. Amarrei novamente no palito, certo? E a outra ficou vazia, que é a experiência aí que ele mostra aí no 5, não é isso? Na 4 e na 5. Olha só o resultado que Tia Kézia descobriu. Está vendo que o palito não está mais reto, ele está, ó, inclinado. Não sei se vocês vão observar bem, mas está no meio, certo, gente? Que não dá para perceber que está bem no meio. E a bexiga cheia, ó, que Tia encheu, ela está mais abaixo, ou seja, ela está mais pesada do que a bexiga que está vazia. Então, o que ocorreu aqui? Tia Kézia encheu a bexiga com ar, não é isso? Enchi a bexiga com ar e ela ficou cheia. E aí, ó, existiu aí um peso. Já a outra que está vazia, ela está mais leve. Por isso que o palito está pendendo para esse lado aqui, certo? Ele está com esse declínio aqui para esse lado, por causa dessa bexiga que está cheia. E aí a gente chega a uma conclusão, que com as duas bexigas vazias nós conseguimos manter o equilíbrio, né? Equilíbrio. E com uma cheia e uma vazia a gente não conseguiu. Vocês viram aí na experiência que Tia Kézia fez. Aí na 6 ele pergunta, conclusão. Foi possível equilibrar o palito quando as duas bexigas estavam vazias? Sim ou não? Questão 7. O palito se manteve equilibrado quando uma das bexigas ficou cheia? Vocês vão responder aí de acordo com o que Tia Kézia acabou de mostrar para vocês. E vão explicar o porquê. 8. O que poderia ser feito para equilibrar o palito novamente? Para o palito ficar equilibrado novamente, a gente poderia fazer o que com a outra bexiga? E a 9. Além do peso, quando enchemos uma bexiga, estamos demonstrando outra característica do ar. Qual é essa característica? Que o ar, ele ocupa o quê? O ar, ele ocupa um espaço, gente. Então, a gente percebeu que quando a bexiga ela está vazia, não tem ar ocupando aquele espaço. E aí a gente percebeu que ao encher a bexiga, o ar tomou conta daquele espaço, não é isso? Então, a outra característica frequente é que o ar, ele ocupa um espaço aí, um lugar no espaço, tá certo? A questão 9. E aí, Tia Kézia finaliza essa aulinha de ciências bem legal, bem bacana, e foi uma forma simples, mas Tia Kézia espera que vocês tenham entendido que o ar, ele existe sim, que ele está presente no nosso dia a dia, está presente nos movimentos de tudo que a gente vê, né? Nós não podemos vê-los, mas nós podemos sentir. E também que o vento é o ar em movimento, e que vocês também compreendessem que a pressão do ar, quanto maior for a altitude, menor é a temperatura, e vice-versa. Além disso, que
O ar, nós descobrimos hoje que ele tem peso. Nessa experiência, conseguimos comprovar que o ar, ele tem aí o seu peso, a sua massa, tá bom? Então, galerinha, fiquem com Deus, bom estudo e até a próxima!